Bom dia, meu querido. Que bom poder estar aqui de volta aqui no nosso canal, compartilhando com você da palavra de Deus. Faz um tempinho, né, que eu não posto mensagens novas. Para ser mais preciso, fazem 9 meses, desde meados do ano passado, mas estou voltando hoje para postar e concluir as últimas 5 mensagens do Palavra Viva 2025. Eu vou te explicar o porquê que nós demos um intervalo, paramos, né, no ano passado, mas estamos retomando agora. Você vai entender o porquê paramos, né? E algumas pessoas que têm me acompanhado nesses últimos anos, algumas que me conhecem pessoalmente, me mandaram mensagens perguntando: e aí, quando é que vai ter as mensagens e tudo? E para algumas delas eu falei anteriormente que iria voltar, mas não consegui voltar, né, na época, no começo do ano, e agora estamos voltando, né? Estou gravando essa mensagem aqui no dia 12 de abril, aliás, né, domingo à noite, para ser postada amanhã, dia 13 de abril, às 7 da manhã. E assim nós vamos concluir as 5 últimas mensagens do que eu programei desde o começo de 2025 para compartilhar da palavra de Deus com vocês. E depois a gente vai mudar um pouquinho o formato aqui do nosso canal, algumas coisas vão mudar, né? Então eu vou concluir essa série de 5 mensagens e depois a gente vai mudar um pouquinho a linguagem, né, de algumas coisas que a gente tem postado aqui. E essa mensagem que eu vou postar hoje, o título dela é Quando Realmente Parece que Ele Não Está Aqui. Com ênfase parece realmente, né? Quando realmente parece que Ele não está aqui. Essa mensagem é reprise de uma que eu postei em 2022, mais precisamente dia 23 de maio de 22, que é baseada no livro e na experiência de Jó. E na programação de 2025 me veio para repetir essa mensagem e acrescentar mais 4 mensagens, né, ao todas 5, todas meditando sobre o livro de Jó. E essa mensagem ela também é continuação de uma que eu postei no ano passado sobre a vida de Esther, né? No ano passado, no Palavra Viva, eu coloquei 3 mensagens sobre a vida de Esther e uma delas, o título era Quando Parece que Ele Não Está Aqui, né, que foi ali lançada em 7 de julho de 25. Então aqui é uma continuação dessa mensagem do livro de Esther e com uma ênfase, quando realmente parece que ele não está aqui. E você vai entender o contexto, né, como eu falei, do que, por que eu parei no ano passado e por que estamos retomando agora. E eu creio que algo mais do Senhor vai ser acrescentado nessa reprise, né? A palavra do Senhor ela é dinâmica, ela é viva, então com certeza a ênfase e a vivência da palavra nesses últimos três anos, né, depois que eu lancei essa palavra lá em maio de 22, com certeza tem mais acúmulo do Senhor para a tua vida. Então, o que aconteceu? Né? Ano passado, mais precisamente no dia 3 de julho, a minha mãe foi internada. Né? Ela estava com um problema no dedo do pé e nós internamos e tivemos uma série de procedimentos a serem feitos, de exames e etc. E ao longo dos últimos 9 meses, de julho de 25 até março agora de 26, foi um período muito difícil. Foi um período muito complicado para nossa casa aqui, para nossa família. Tanto nós aqui, eu, a esposa, os filhos, como os meus irmãos, meus primos, toda a família se envolveu nos cuidados com a minha mãe. Ao longo desses 9 meses foram 6 internações de UTI, algumas delas com 40 dias de duração, exames, tudo que você imaginar de procedimentos, né, para o bem-estar dela foi feito. Ela tinha certas comorbidades, né, e nesse cuidado todo, né, ela já idosa, com situações, limitações de movimento e tudo, então nós cuidamos o máximo que pudemos, né, até o agravamento do seu quadro clínico ali em começo de março, né, agora recente, e aprove o Senhor levá-la para junto dele, né? Aprove o Senhor recolher a minha mãe no dia 18 de março agora de 2026.
Então, esse período todo foi muito difícil para a gente, foi muito complicado. Nós tivemos um envolvimento muito grande, um desgaste emocional e, por que não dizer, espiritual também muito grande. E com isso ficou inviável eu manter o fluxo, né, de preparar, de meditar, né, para poder compartilhar aqui. Né, a nossa vida ficou muito em função disso. E agora, né, nesse pós-partida, nós estamos nos recuperando ainda, né, emocionalmente, é óbvio, mas na força do Senhor nós temos nos levantado e seguido a caminhada. Graças a Deus, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muito compromisso com o Senhor, uma pessoa que deixou um legado espiritual incrível, né, de cuidado, de fé, de dedicação, de partilha e de amor intenso ao Senhor. Então, de certa forma, né, mesmo sentindo a perda, a gente sabe que ela está com o Senhor neste momento, o amado da sua alma, ao qual ela dedicou boa parte da sua vida, desde que conheceu Jesus lá no início dos anos 80. Né? Então, a minha mãe partiu agora e nós estamos continuando esse legado. E um dos motivos de eu estar aqui continuando isso é porque, invariavelmente, toda mensagem que eu postava, que eu colocava e mandava para ela, ela devolvia com uma palavra de incentivo, de oração, de gratidão, de estímulo e de testemunho do que Deus havia edificado na vida dela por meio dessas mensagens. E ela sempre dizia, continua, continua porque o mundo precisa ouvir. Né? Então é isso que eu estou fazendo aqui, dando essa explicação e honrando o legado e a memória de Dona Brasilina também. Né? Então, queridos, estamos retomando, né? E como eu falei, é por pouco tempo, porque o Senhor já havia direcionado de mudarmos algumas linguagens aqui nesse propósito, nesse canal Novo e Vivo Caminho. Algumas coisas já estão em elaboração e eu pretendo, depois, né, dessa série de mensagens, são 5 mensagens sobre Jó, eu vou dar um intervalo, né, e preparar o que o Senhor já trouxe para lançar mais para o final do ano. A minha expectativa é concluir e lançar até o final do ano o que o Senhor já entregou e já direcionou para fazer em 2026. Então, vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor que temos para hoje. Quando realmente parece que ele não está aqui, com base na vida de Jó. E aí eu pergunto para você o seguinte: você já passou por momentos na vida em que você olha para o céu e diz assim, Senhor, eu não estou entendendo nada. Meu Deus, pelo amor de Deus, onde é que o Senhor está no meio disso tudo que está me acontecendo? Né? Meu Deus, misericórdia, eu estou sozinho, parece que eu vou morrer. Né? Enfim, situações de desespero, situações de desalento, situações assim que você até duvida, né, da presença de Deus e por que não dizer do amor cuidadoso de Deus para com a tua vida. Tamanha é a pressão, tamanha é a provação, tamanha é a angústia do momento, né? Eu acho que todos nós, queridos, já passamos ou estamos passando por momentos assim, momentos de fazer coro às palavras do salmista lá no Salmo 12. Senhor, socorro, socorro, Senhor. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Né? Já não há homens piedosos na terra. Né? Então esse grito, essa angústia do salmista, do adorador, do seguidor de Jesus, quando se vê espremido por muitas e intensas provas, né? Então acho que todos nós, queridos, já passamos assim por experiências e situações na vida dessa forma. É uma doença para a qual nós não temos cura, é uma dor que não cede, que não sai com remédio nenhum, é a provisão que não chega e o boleto chega, mas a provisão não chega, é aquela coisa, é a causa na justiça que não resolve, é o parente que não quebranta o coração, é o pecado que você não consegue dominar,
é aquela coisa que, meu Deus do céu, tô sozinho, né? Hoje, muitas vezes eu vejo também, queridos, crises interiores, dores na nossa alma, problemas emocionais, a saúde mental, né, na berlinda, né, de muitos de nós. Então são coisas que se acumulam, que se avolumam e que tornam obscuras a presença de Deus em nossa vida. Você para pensar e fica pensando assim, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou discípulo mesmo, né? Que tal um negócio, como diz a moçada, cabuloso que eu não estou conseguindo resolver, né? E aí a gente parece que realmente está sozinho no meio dessa confusão toda. Jó se sentiu dessa forma, queridos, né? Vamos olhar um pouquinho para a vida dele. Jó era um cara impecável, tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor em termos morais, em termos materiais, não faltava nada, né? Ele tinha dinheiro para gastar, para poupar, para investir, para pagar o imposto, para ajudar os pobres, para ajudar no reino, e ainda sobrava para, né, poupar e fazer, né, novas provisões naquilo que ele fosse precisar. Então ele tinha dinheiro para dar e vender, né, como se diz hoje. Em termos morais, era um cara, como se diz aí nos tribunais da vida, de reputação ilibada. Não tinha o que falar um ar contra a vida de Jó, né? Em termos familiares, tudo resolvido. Mulher, né, ali tranquila, os filhos lindos, né, prósperos, né, os filhos bonitos ali, tudo certo, né? Em termos sociais, o cara era bem visto, bem quisto, bem falado, bem honrado na sociedade. Então Jó era o suprassumo ali do contexto, né? Ele era uma referência de sucesso. E o diabo, Satanás, questiona a Deus a respeito da sinceridade dessa dedicação de Jó ao Senhor. O diabo vem com o argumento: ah, Jeová, tá de brincadeira, né? Desse jeito aí, abençoando ele desse jeito, qualquer um se torna fiel, até eu, né? Então o diabo ele joga na cara, né? No debate ali essa questão. Desse jeito, qualquer um é fiel. Mas, quer ver? Aposto contigo que se ele perder tudo, ele vai blasfemar na tua cara, né? Isso, o Senhor conhecia Jó, né? Aí o Senhor falou, então tá, vamos ver se ele realmente vai me negar e vai blasfemar de mim. E aí o Senhor permitiu que o diabo tocasse nos bens, nas posses de Jó, né? E aí quando fala de bens e posses também falando de pessoas, né? Então regaçou, desgraçou os bens, né? Levou tudo, ladrões levaram tudo, né? Desastres ceifaram a vida dos filhos de Jó, só sobrou ele e a mulher, né? E mesmo assim, a Bíblia diz, contudo Jó não blasfemou a Deus, né? E não atribuiu ao Senhor falta alguma. E aí o diabo foi mais incisivo, né? Na pergunta e no questionamento. Pele por pele, e o homem dará de si tudo, abrirá a mão de tudo, né? E aí Deus falou, tá bom, eu permito que você toque na saúde dele, só não tira a vida dele, né? Você vai ver. E assim aconteceu. Jó foi acometido de enfermidade, né? De uma chaga, de uma praga estranha, maligna, que ficou coberto de feridas da cabeça aos pés. A Bíblia diz que ele sentava no pó e na cinza, ficava se raspando com caco de telha. Tamanha foi a enfermidade estranha que o acometeu naqueles dias. E a mulher disse assim, você ainda mantém sua fidelidade ao Senhor? Amaldiçoa Deus e morre, né? Tipo assim, não tá vendo que não tem mais jeito? Acabou tudo, né? Você tá só, né? Aí só o resto, né? Então amaldiçoa já, né? Vai embora, né? Enfim.
E Jó disse: você está falando como qualquer doida. Nós recebemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal, né? E aí a Bíblia diz novamente que Jó não blasfemou a Deus e não colocou sobre Deus falta nenhuma. Então foram provas duras que Jó passou, né? Talvez nenhum de nós tenha passado algo tão drástico assim, mas em última análise, as duas grandes provações de Jó nós passamos também em certa medida. Tipo assim, você ama mais as coisas, as pessoas que você tem do que a Deus, né? Essa é uma pergunta que o Senhor faz para nós. E a outra pergunta é: você ama mais a si mesmo do que a Deus, né? Então, são perguntas cruciais para a vida de qualquer pessoa que se diz seguidor, seguidora de Cristo, qualquer pessoa que se diz pertencente ao Senhor. Qual é o seu supremo amor? Esse é o pano de fundo de toda essa história de Jó. Qual é o nosso supremo amor, né? Se for pessoas, se for coisas, se for bem, se for carreira, se for nós mesmos acima do Senhor, então nós ainda somos idólatras. Essa é a verdade. Nós ainda guardamos ídolos, ainda guardamos bonecos, né, dentro do nosso coração. Mas se a resposta for: nós amamos ao Senhor acima de qualquer coisa, e como a palavra nos ensina, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, né? Então aí sim nós somos adoradores e o Senhor realmente está acima de tudo e de todos na nossa vida, inclusive acima de nós mesmos, né? Então, essas mesmas perguntas, se você parar para pensar, Jesus também fez aos seus discípulos, né? Veja só o que Jesus, lá nos evangelhos, ele perguntou para os discípulos. Em Lucas 14:33, ele perguntou assim: quem não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, quem tiver o seu amor colocado nas posses, não tem como ser meu seguidor, não tem como ser meu discípulo. Jesus também falou lá em Lucas 9:23 e 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Detalhe, ele não tinha sido crucificado ainda, já estava falando de cruz, algum tempo antes da crucificação. E aqui Jesus estava falando dessa semelhança que nós, discípulos de Jesus, temos que ter, essa identificação com a morte dele, com a crucificação dele e com a vida nova que ele nos propõe. Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus também falou lá em Mateus 10:37, quem ama ao seu pai ou à sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quando a gente para ver, são os mesmos questionamentos da época de Jó, né? Qual é o meu supremo, maior, absoluto amor? Essa é a questão que está colocada diante de nós. Então, nosso amor ao Senhor, ele tem que estar acima de todas as coisas. Tem que ser intenso e prioritário. Nada pode ocupar o lugar deste amor em nossas vidas. Amém? Voltando aí para a meditação em Jó, enquanto parece que realmente o Senhor não está aqui, enquanto ele se esconde, entre aspas, de nós, e permite circunstâncias muito duras, muito adversas em nossas vidas, ao mesmo tempo o Senhor está nos moldando, está trabalhando algumas coisas em nossas vidas. E eu quero mencionar aqui 6 coisas que o Senhor trabalha em nossas vidas nesses momentos de provas duras e persistentes em nossas vidas. 6 coisas que ele trabalha. Primeiro, por mais que pareça o caos, por mais que todas as tuas expectativas estejam sendo frustradas,
nessa circunstância que você está. Saiba de uma coisa, por mais que pareça o caos, Deus nunca, nunca sai do controle. Deus nunca sai do controle. O diabo só age na vida de um cristão, na vida de um seguidor de Jesus, na medida em que Deus permite, né? Na medida em que Deus permite. O diabo não faz o que quer do jeito que ele quer. Ele age na medida que Deus permite. Deus nunca sai do controle. A segundo aprendizado, não há nenhum problema em lamentar e chorar nossas dores diante de Deus, desde que você não o culpe pelas suas falhas, pela sua situação adversa. Chorar diante de Deus faz parte da cura. Chorar diante do Senhor faz parte da cura e é preciso que a gente chore. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Bem-aventurados aqueles que expressam sua emoção e seu espírito por meio das lágrimas. Né? O salmista diz, o Senhor recolheu todas as minhas lágrimas no seu odre, né? No seu recipiente. Então as lágrimas são semente, combustível de milagres, como diria a saudosa pastora Ludmila Ferber, né? Então, chore, meu querido, chore, lamente diante do Senhor. Aí é o lugar certo de se lamentar. Amém? Rasga o coração e chora tudo que tem que chorar em nome de Jesus. Não há nenhum problema nisso. Terceiro aprendizado, Deus sempre se revela mais presente nesses momentos difíceis. Parece que Ele não está ali, mas se você aquietar o seu coração, nem que seja por 15 minutos no meio desse turbilhão, você vai perceber sinais de Deus, pessoas de Deus, palavras de Deus, provisões, situações de Deus acontecendo ali. Pode não ser a grande provisão, a grande situação, a grande palavra, mas você vai ver Deus ali sinalizando no meio desse caos aparente que está instalado, você vai ver Deus sinalizando ali a sua graça, o seu amor, se você aquietar o seu coração. Então Deus sempre se revela mais presente nesses momentos. Jó, antes da prova, conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora ele mesmo disse, agora os meus olhos te veem. A proximidade foi muito maior, a revelação foi muito maior, né? A compreensão de quem é o Senhor, né, foi multiplicada, né, na vida de Jó. E assim também na nossa vida, quando nós passamos por esses momentos, Deus nos abre janelas no Espírito para que a gente possa mergulhar mais profundamente na pessoa e na presença dele. Quarto lugar, nas lutas é que conhecemos quem são os verdadeiros amigos. Ao longo do livro de Jó, nós vamos ver que apareceram alguns amigos, né, ali para estarem ao lado dele, amparar, consolar, trazerem palavras para Jó. E é assim também na nossa vida. Quando nós passamos as lutas, quando nós passamos os limites, as provas duras, aí que nós conhecemos quem está do nosso lado e quem não está, né? Quem cola conosco, quem nos ajuda, quem nos vê na pior e nos oferece a mão, né, para a gente sair do buraco, seja que buraco for, né? Esses são nossos verdadeiros amigos. Aleluia. Quinta lição, familiares sempre vão dar algum conselho torto nesses momentos. A mulher de Jó, eu acredito que a intenção dela era tirar ele daquele sofrimento. Ela estava vendo a situação que o marido estava passando, né? Então, só que ela não tinha fé suficiente para crer que Deus poderia transformar, né? Então, para Jó ficar livre daquilo, o melhor é que ele morresse logo, acabasse logo com tudo, né? O caba estava só o caco, né? Então é melhor, né, esmagar logo de uma vez e acaba com esse sofrimento. Então acho que a intenção dela não era ruim, né? Mas só que ela trouxe um conselho torto. Eu também não vou botar muito peso sobre isso, porque na situação dela, qualquer um de nós, vamos ser honestos,
traria algum conselho meio destemperado, né? Mas o que eu quero dizer, em situações da vida, né, muitas vezes alguns familiares vão falar algumas coisas meio esquisitas, né? Vão dar uns conselhos meio de mulher de Jó assim, que não vai adiantar muita coisa. Enfim, o que nós temos que ter são filtros, né? Eu vou dizer assim, nos ouvidos, para a gente filtrar essas coisas e não se deixar abalar ou abater ou preocupar ou se sobrecarregar emocionalmente ainda mais com esses conselhos tortos, né? Veja o que o Senhor diz em Provérbios: na multidão de conselhos há segurança. Então, se você ouviu um conselho e esse conselho foi meio esquisito, procura ouvir mais conselhos. Procura ouvir outras pessoas de referência, pessoas que te conhecem e conhecem o Senhor, para que você ouça, né, como sair dessa situação limitante, cruel que você possa estar passando. Ouça mais conselhos, porque na multidão de conselhos há esperança. E a última lição: Deus não tem obrigação de nos explicar nada. Deus não explicou nada para Jó, né? A vida dele foi levando, os capítulos vão passando e aquela angústia permanente. Deus não explicou nada para Jó. Deus se revelou para Jó. É bem diferente. Então, você não precisa ter muita explicação do que o Senhor está fazendo, não. O que você precisa ter é revelação. O que eu preciso ter é revelação do Senhor. Isso basta, isso supre, isso responde, né? E aí Jó entendeu que a resposta era que eu não conhecia Deus. Né? E vamos ser honestos, queridos. Muitas vezes, se não dizer quase a totalidade das vezes, a resposta é isso. A resposta é que nós não conhecemos o Senhor, né? Eu acredito que Paulo, vou fazer um contraponto aqui de Jó com Paulo, né? Eu acho que Paulo, ele tinha um conhecimento experimental, prático e real de Jesus tão intenso, que ele chegou num ponto assim que, olha, eu não sei o que é melhor, se é morrer ou viver. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? E ele ainda fala assim, e nesse momento, sendo honesto, eu prefiro muitas vezes partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou seja, Paulo ele teve uma revelação do que realmente é a vida, do que é a dimensão espiritual real da vida, né? Jó não chegou nesse ponto, né? Não teve esse grau de revelação, embora foi um homem excelente sobre a terra, né? Mais excelente, eu vou dizer aqui, do que todos nós, né? Em termos de integridade, né? Mas mesmo assim ele disse, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Então, Deus não tem obrigação de nos explicar nada, mas ele se revela a nós nas lutas, nas provações, nessas lutas intensas que nós passamos. E o que é mais importante, ele nunca nos deixa. Por mais que pareça que ele não está na tempestade, Deus está na tempestade. O salmista, se não me engano, Salmo 29 diz assim, Deus preside os dilúvios. Deus está, sim, regendo até a tempestade que eu e você estamos passando. Amém? Aleluia. Então, concluindo essa meditação breve, poderia ficar aqui por muito mais tempo falando dessa experiência tremenda de Jó. Nesses momentos difíceis, quando realmente parece que ele não está aqui, o principal é saber que um dia a tua tribulação passa, um dia a tua prosperidade é restaurada, e um dia você sairá desse processo mais íntimo de Deus e com um testemunho mais forte de vitória no Senhor. Creia nisso em nome de Jesus. Quando realmente parece que Ele não está sobre a tua vida, agindo na tua vida, se aquiete, acalma o coração e conheça a revelação do Senhor Jesus. Busque mais a Ele, busque mais entendê-lo, conhecê-lo, se apaixonar por Ele. E você vai ver, não estou dizendo que isso é varinha mágica. A luta não vai sumir,
mas você vai ter companhia para atravessar essa luta. E aí você vai aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, como encontrar descanso para a tua e para a minha alma. Amém, queridos? Aqui está falando quem sofreu um luto de alguém muito significativo em sua vida, sofreu esse luto há menos de um mês atrás. Eu posso dizer que essa provisão sobrenatural tem me sustentado, tem sustentado a minha casa, minha família, minha esposa e meus filhos. Sem choro? Não. Nós choramos, nós sentimos, né? Mas nós temos um senso de gratidão incrível, que eu digo que eu nunca conheci na minha vida, né? Estou conhecendo agora. O que é essa gratidão sobrenatural? O que é essa confiança sobrenatural de saber que minha mãe está bem hoje, né? Onde ela está com o Senhor, e de reconhecer o legado e o valor e a profunda raiz espiritual que ela gerou no meio da sua casa, da sua família, da qual eu e muitos filhos naturais e filhos espirituais somos herdeiros. Então, quando realmente parece que o Senhor não está, aí é que realmente Ele está, Ele se mostra, Ele se revela de maneiras novas e surpreendentes em nossas vidas. Amém? Deixo essa palavra como a primeira de 5, né, que nós estamos entregando. E obrigado por você permanecer me escutando. Alguns aguardaram, né? Perguntaram aí durante esses 9 meses, cadê as mensagens e tal? Então, graças a Deus, estamos voltando aí, né? Obrigado por ter sido paciente nessa espera. Acredito que você me entendeu também sobre essa questão de nós estamos com essas 5 mensagens, depois eu vou mudar o formato de algumas coisas aqui no canal, para entregar coisas mais construídas lá na frente, né? Então, há tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras. Eu vou ter que espalhar algumas pedras para construir sólidos fundamentos, para lançar mais uma laje nessa construção, tá bom? Muito obrigado mesmo por estar acompanhando aqui essas ministrações. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, nós confiamos em Ti, entregamos a Ti a nossa vida e descansamos no Senhor. Pai, muitos que têm ouvido aqui, Senhor, têm estado com seu coração pesado, seu coração aflito nesses dias, achando que o Senhor se afastou deles ou delas, que o Senhor os deixou, que o Senhor não escuta mais suas orações, têm se sentido sozinhos, frios, abandonados, perdidos, Senhor. Mas, Senhor, o teu braço é longo, Senhor. O teu amor se renova a cada dia. Tua misericórdia é imensa. E nesse momento eu te peço que o Senhor os alcance e dê a cada pessoa que está ouvindo essa palavra, essa oração, dê a cada um deles ou delas a certeza da tua presença, do teu amor e da tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. Entra nas circunstâncias, ó Pai, ó Deus, não para necessariamente resolvê-las do dia para a noite, mas para conferir aquele calor que a presença do Pai confere aos seus filhos. Aquele aconchego espiritual que o Teu Espírito Santo e só Ele nos traz, Senhor. É isso que eu te peço na vida dos meus irmãos, na vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor. Te dou graças pelo que o Senhor já tem feito aqui na minha casa, na minha vida, na minha pessoa, na pessoa dos meus queridos aqui. Continua, Senhor, essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Te agradeço, Senhor, e sei que o Senhor fará tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, os que cremos. Por isso te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Na outra segunda-feira, estarei aqui de novo, compartilhando contigo a palavra, dia 20 de abril. Continue acompanhando, continue ligado. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o teu sininho. As mensagens e ministrações são o carro-chefe aqui do canal, mas eu coloco também muita coisa aí da minha vida, do meu dia a dia, curiosidades, temas do meu interesse.
e compartilho de uma maneira crendo que possa ser útil para você, tá bom? E é isso. Que Deus te abençoe poderosamente, grandemente e seja luz.